Olá pessoal que está entrando, boa tarde, sejam bem-vindos aí. Eu vou chamar o amigo Rafael para a gente bater esse papo sobre prevenção de lesões. Deixa só o Rafael entrar para a gente chamar ele aqui. Convidar o amigo Rafael para iniciar. Fala, Rafa. Fala, fala Edu, tudo Beleza, bom, cara? velho? Tudo bem, velho? Como é que você tá? Tranquilo? Melhor agora. Show de É, bola. isso embora. Desculpa aí o atraso, cara. Tive um Não, zero probleminha aqui bronca, com a velho. internet. Essas coisas acontecem, tá tendo muita gente fazendo live, né? Então tudo fica instável, né? Pois é. Como é que E estão as aí, coisas por aí? Tudo tudo certinho? bem, velho. Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando um bocado, né? Tanto Sou que você foi papai recentemente, né? sou papai, o menino já tem um ano e pouquinho já, um ano e 3 meses. Ah, não foi tão recente, não. Aí ainda tem o corre-corre de cuidar da criança em casa, né? Dar ajuda à esposa e tudo. Pois é, imagino, cara. Correria grande, né? Nem me fala. Mas faz parte, Mas né? faz parte. Satisfação grande estar aqui contigo, pra Com gente bater um certeza a papinho minha é a aí, né? mesma, velho. A gente conversar Sobre sobre. o que a gente ama fazer, né? Com certeza. Rafa, fala um pouquinho para nós aqui sobre tua história na fisioterapia, principalmente na fisioterapia esportiva, como que surgiu o Doutor Esporte e tudo mais. Aí eu também me apresento aí depois e a gente começa a falar de prevenção. Show de bola. Primeiro, dar uma boa tarde aqui geral. Tem grandes feras aqui nos acompanhando. Justamente. Doutor Rafael Reis. Doutor Rafael Reis, uma galera entrando aqui. Gente, boa tarde. Sou Rafael, né, fisioterapeuta. Formei na Federal. Formei em 2012, portanto já se vão 8 anos aí de formado. Assim que me formei lá na Federal, eu emendei no mestrado. Terminei em 2015, lá mesmo no departamento de fisioterapia. E, em paralelo a isso, fiz algumas formações, né? Osteopatia, Mulligan, PNF. E já tinha um consultório, né? Em que eu atendia basicamente com terapia manual. E, em paralelo a isso, meu irmão, Rodrigo Salles, que é médico do exercício e do esporte, né? Ele foi a São Paulo, fez a residência dele, fez o mestrado. E trouxe uma bagagem muito legal do lado de São Paulo, né? Trabalhou nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. E aí, quando ele retornou a Recife, nós montamos a clínica Doutor Esporte. E, enfim, a gente lida basicamente com prevenção, né, de lesões e tratamento de lesões, especialmente aquelas lesões mais crônicas, né, as dores crônicas. Enfim, a gente já está aí um tempinho militando nesse segmento aí. E você, meu amigo, conta sua história. Pronto, eu sou formado, né, desde 2013, me formei pela Maurício Nassau, então já são 7 anos aí de formado. Sou mestre também, fiz lá na Federal, né, mesmo local, né, a gente fez, só não foi na mesma turma, né, foi um pouco depois, É. mestrado em fisioterapia. E aí, desde a época de estágio, eu tive contato, né, com a parte de fisioterapia esportiva, principalmente com dois professores que são colegas hoje, que você conhece bem, que é o Bruno Gilberto e o Davidson Max, que era do basquete, né, basquete. Eu tive Sim, o experiência no. Negão, Sim, sim. Experiência com ele no voleibol. A gente disputou a Superliga 2012, que Superliga B, né, massa. masculino. Em 2013 a gente foi campeão da Liga da LBF, né, campeão brasileiro de basquete, né, o time feminino. Que foi o Bacana, velho. projeto inicial, né, do esporte, que aí depois passou a ser América, Nassau e voltou a ser esporte agora de novo. Então, em 2013 a gente foi campeão invicto. Foi bem legal essa experiência com atletas de seleção, né, brasileira, duas atletas dos Estados Unidos. Foi uma baita experiência na época, né, de finalizando a graduação. E aí fiz o mestrado, fiz cursos igual você também, Rafa. Então, tem formação da osteopatia, fiz quiropraxia, tenho método Uhum. Mosquet, muito voltado na parte de terapia manual e sempre, né, um pezinho na fisioterapia esportiva, eu gostava, mas aí entrei na parte acadêmica, no professor universitário. Uhum. Travou aqui Mas, um pouquinho, voltou mas agora? voltou. Pronto, dou Dá um aula aqui abraço com. aqui em Luquinhas, um abraço Olha aí, entrou o em pessoal. Yuri. Ó, só É, fera. as feras entrando aí. Dou aula na Estácio e na Facotu, lá de Olinda, atualmente. E aí, Maravilha. recentemente surgiu uma oportunidade, né, de uma parceria com o box de CrossFit, então estou militando no meio do CrossFit, né, atendimento. O Camará CrossFit lá Sim. de Camaragibe, né, a gente fez uma parceria em que eu estou fazendo, né, o atendimento dos atletas lá. Também estou
comecei a treinar, né? Porque a gente sabe, dentro da fisioterapia esportiva, entender o gesto é extremamente importante. Então, eu passei a fazer o esporte também e gostei bastante do CrossFit. Hoje em dia, Fundamental, meu amigo. sem dúvida. E aí, estou atuando dentro da fisioterapia esportiva hoje no CrossFit, basicamente. Maravilha, maravilha. Eu também tive uma passagem lá na Estácio, né? Hoje você está por lá. Sim. E trabalhei quase 2 anos com ensino de graduação. E, coincidentemente, também chegamos a trabalhar com CrossFit. Um período um pouco mais curto de tempo, mas tivemos alguma experiência com CrossFit, né, nesse contexto aí, dentro do box, né, de Sim. CrossFit. E algo que foi bem enriquecedor, né? Assim, o CrossFit tem uma demanda, né, já entrando aí um pouquinho no assunto, tem uma Sim. demanda significativa e que para isso você tem que ter uma capacidade, né, condizente com essa demanda para que essa conta feche, né? Para que Sem dúvida. você não tenha ali uma demanda maior do que sua capacidade e isso seja o cenário ideal aí para uma possível lesão aí por sobrecarga, né? Então a gente fala muito do ponto de vista de avaliação, sabe, Edu? Entrando Sim, já por aí, nessa balança capacidade-demanda, né? totalmente. E assim, tem algumas variáveis que eu julgo serem interessantes no que diz respeito à capacidade, né, ao desenvolvimento da capacidade. Eu acho que, na verdade, esse é o grande papel da fisioterapia esportiva, né? Sim, É de aumentar as capacidades dos indivíduos, até porque, não raramente, a galera não quer diminuir a demanda, né? Não tem um atleta que... se for de alto rendimento, então nem pode, né? com certeza. Mas se for um atleta já competitivo, embora que amador, ele não vai querer diminuir a demanda. Então, nosso papel é de justamente aumentar essas capacidades para que essa conta, mesmo com a demanda significativa, ainda feche. E aí eu queria saber assim, o que é que tu pensa com relação a isso, já entrando aí propriamente no assunto, Sim. se tu usa esse conceito, ó, a professora Renata entrando Renata aí, Sorá entrando, é verdade. vou mandar um beijo aqui para ela. Fizemos Sim, uma live beijão, há Renata. pouco. Foi uma live muito legal sobre dor patelofemoral. Então, mandar meu abraço aqui. Outro para ela também. E, e aí, o que é que tu pensas assim com relação a isso, dessa perspectiva da balança capacidade-demanda Capacidade. e isso? E como é que tu, enfim, coloca isso numa perspectiva prática, né? Eu acredito que hoje em dia é algo que está sendo extremamente falado e, né, se pensa bastante dentro da fisioterapia esportiva, a questão de trabalhar essa capacidade do indivíduo. Primeiro de tudo, eu acho que a gente deve fazer uma boa triagem, né, uma boa avaliação, processo de Sim, sim. entender cada atleta. E a gente sabe, né, quando a gente fala de prevenção, por mais que a gente, sei lá, trabalhe em grupo, vamos pensar que você trabalhar com uma equipe, né, se fosse voleibol, basquete, futebol, alguma modalidade Uhum. específica, por mais que se pensa na equipe fazer um trabalho preventivo, a individualidade de cada atleta é importante. Então, quando a gente pensa no processo, né, das capacidades, a gente precisa analisar cada indivíduo individualmente, ver como é que está essa capacidade dele, que na Sim. maioria das vezes a gente sabe que a demanda já vai estar demais mesmo, como você mesmo falou aí, Rafa, né? A galera treina exageradamente. Se for falar de crossfit, se for para o meio da corrida, né? O corredor não quer parar Ah, de correr. uhum. E aí a gente precisa fazer uma excelente avaliação, então entender quais são, se é que existe alguma dificuldade em relação ao atleta, assim, se tem alguma disfunção, algum desequilíbrio, algo que você possa, né, intervir. E Uhum. quanto mais a gente conseguir fazer exercícios, né, a gente sabe que a cinesioterapia é o cargo-chefe da fisioterapia em si, né? Você vai para as evidências científicas, é o que é mais recomendado em quase tudo, né, ou maioria das Não, coisas. E é aí, verdade. montar um programa preventivo individualizado para cada atleta, no meu ver, é extremamente importante. Para isso, a gente tem que conhecer o atleta em todos os Uhum. seus aspectos. Então, Uhum. tanto o aspecto físico, psicológico, né, pensa na ideia do modelo biopsicossocial, para poder selecionar quais seriam os melhores exercícios preventivos para aquele tipo de demanda, né, aquele tipo de atividade e para aquele indivíduo. Show de Existem bola, alguns concordo exercícios, só totalmente. não te cortando, Rafa, que a galera Por chama de favor. vacina, né, que são exercícios mais É, gerais e tudo mais, mas que, isso, isso. assim, dependendo do atleta, talvez alguma coisa vai funcionar melhor, outra menos, e aí a gente precisa ter bem essa especificidade, né? O Dutra mesmo é um cara que fala muito disso, né? Especificidade do esporte, né? Dutrinha traz isso de uma forma muito clara, né? Muita propriedade. Eu concordo, sabe, Edu? Eu acho que é bem Sim, por aí mesmo. E de fazer esse paralelo entre o que a gente vê na literatura científica com
a sua amostragem. Né? Eu Sim. tive também há pouco conversando com o Bruno Gilberto através de uma live, foi muito legal. E ele falava justamente com relação a isso daí. Porque, por exemplo, se você pegar a literatura relacionada ao futebol, você tem uma incidência muito alta de lesões de isquios tibiais, né? Sobretudo de bíceps, né? Femoral. Isso. Uhum. Então tá lá no topo, top one, sabe? Top mesmo, de incidência. E aí, quando ele olha para a amostragem dele lá, para o coletivo, para o grupo, bíceps, posterior de coxa, não é a primeira. Não é a top one. Exatamente. É justamente a musculatura adutora, ele estava me falando. Quer dizer, Sim. então, eu acho que é muito interessante buscar esse respaldo na literatura científica, né? Tá embasado até para você se atentar para alguns aspectos, né? E aí eu gosto muito, né, de também olhar para os fatores de risco. Obviamente que tem alguns não modificáveis e outros modificáveis, Sem né? dúvida. Um fator não modificável que tem um peso muito grande, hoje se sabe, e é importante que se diga, é o histórico de lesão, né? Então isso pesa muito, muito, muito. Obviamente que se essa lesão já houve, não tem muito o que ser feito, mas você tem que considerar no sentido de você olhar com aquele olhar assim, mais cuidadoso para aquele atleta, tendo em vista que ele já teve uma lesão ali recente e tal, e as chances dele, o risco dele ter uma nova lesão realmente aumenta de maneira significativa. Então, acho que é mais ou menos por aí, é olhar para a literatura, né, o que ela nos diz, mas, sobretudo, olhar para o nosso grupo e olhar para aquele indivíduo de maneira assim bem específica, né? Ver a sua realidade, né? A realidade que você está inserido. E a partir disso Isso. buscar as melhores evidências que você tem, né, para trabalhar com aquilo ali. Então, como tu É, falou bem, Rafa, ciência clínica eu acho que é fundamental hoje em dia. Daqui a um tempo, acho que já está, na verdade. Não se dá mais para separar essas coisas. O ideal é você ter um equilíbrio, né, dessas duas. é uma eterna dança, né? É uma eterna dança. Eu acho que tem gente que tá um pouco mais para a ciência, não que eu acho isso ruim, né? Mas tem um olhar um pouco mais fechado. E a gente sabe que quem está na clínica, de fato, requer um pouco mais dessa dança, desse molejo, Sim, de entender que tem a evidência ali, mas o que eu faço e o que eu vejo no meu dia a dia, a minha expertise, a minha experiência também diz muito, né? E eu acho que a PBE é isso também, né? Não é sem só as dúvida. evidências, é a sua expertise, é você conseguir fazer esse entrelace entre o que a literatura diz, com o que o paciente diz, quer, objetiva, almeja, com o que você tem de background, né? De bagagem, de experiência. Exatamente. E aí, de fato, você consegue, a partir desses ingredientes aí, realmente fazer um prato bem feito, né? Às vezes o que eu vejo, Rafa, né, nessa questão da evidência que a gente conversa, é a dificuldade do Uhum. profissional de entender, na verdade, como é que se dá a evidência, como utilizar na prática. Muito aluno, tanto profissional, aluno nosso, né, às vezes tem dificuldade no inglês, ou seja, vai ter dificuldade em relação a ler, né, os artigos para poder compreender. Quiçá você colocar na sua prática. Então começa logo a excluir, né? Ah, esse negócio não é legal, porque a pessoa Verdade. às vezes nem entende, não sabe o que é um guideline, nunca leu essas coisas, então fica viajando. É. E a E aí, verdade é que para. é complexo mesmo, né? Sim, Interpretar sim, artigo científico com não é certeza. fácil. Até para nós, assim, pelo menos falando de mim em particular, apesar de ter feito mestrado e ter estudado alguma coisa aí de análise crítica de artigo, né, com a professora Andréa, que é excelente, fora de série, né? Mas é um desafio muito grande você pegar um artigo e, assim, analisá-lo com calma, ver a perspectiva da estatística, da metodologia em si, né, se foi bem empregado, se não deixou nenhuma Sim, brecha, nenhuma lacuna, né? Então isso aí é algo que é bem desafiador, não é simples, sem né? dúvida. Deixa eu Mas mandar que a só gente tem que buscar. só mandar um beijo para minha esposa que tá aqui, ó, entrou. Tá com o nosso pequenininho ali, mas tá ligado aqui na live também. Beijo, amor. Um Já, abraço já. aí para todo mundo que está entrando. É, Gente, a gente não chegou a preparar um roteiro, um script aqui de bem perguntas nem definido. nada. Então, assim, quem quiser perguntar alguma coisa, se tu quiser fixar aqui tu coloca nos comentários o tópico, Sim, deixa eu botar aqui. porque aí quem for entrando de repente vai ficando mais fácil aí da galera já se situar
com relação ao papo, né? Ao assunto. Pronto, coloquei. Só ajeitar aqui, peraí. Aí, Rafa, enquanto eu coloco aqui, como é que funciona na tua clínica a questão assim, o atleta chegou lá, e aí todo o processo preventivo, como é que vocês fazem a avaliação, o processo, fala um pouco disso pra gente. Beleza. Eu acho que todo o processo, né, seja lá qual for o objetivo, né, se for prevenção, se for tratamento, começa com uma boa entrevista, né, Edu? A gente tem que se situar em relação ao contexto desse atleta. Até para a gente conseguir enxergar essa balança capacidade de demanda, nós de fato temos que entender o contexto dele, ouvi-lo, né? Qual é a sua demanda, se for um corredor, quantos quilômetros por semana, qual é o volume, qual é a intensidade, corre há quanto tempo, tem histórico, né? Se machucou, não se machucou. Então são algumas perguntas que eu julgo serem chaves, assim, sabe? Principalmente se teve histórico, se tem histórico de lesões, né? E qual é a demanda que esse atleta tem. É muito importante saber isso daí. Do ponto de vista preventivo, eu acho que é basicamente isso para a gente entender a capacidade, né? Se chega para tratamento, aí a gente já pergunta o que é que fez, o que é que faz melhorar, o que é que faz piorar, né? Todas essas circunstâncias da lesão em si. Isso tudo no sentido de tentar entender de fato qual é a demanda, né? Qual é o contexto desse atleta. Isso é fundamental, né? Então, essa primeira parte, eu acho que se direciona nesse sentido. A segunda parte é tentar entender qual é a capacidade dele, né? Então, assim, qual é a modalidade? Eu tive há pouco contigo, né, lá na Estácio, a gente fez uma aula lá para os alunos da Estácio. E aí eu falava, por exemplo, com relação à mobilidade do tornozelo, né? A flexibilidade ali, para quem não é da área, enfim, a quantidade de movimento ali que você tem na articulação do tornozelo, né? Que é especialmente importante em cadeia fechada, né? Que é quando você está com o pé no chão. Sim. E aí eu falava que, de repente, para o corredor, você não precisa ter tanta mobilidade de tornozelo, né? Mas aí, em contrapartida, se a gente for falar, e aí você trabalha muito com isso, pode falar melhor do que eu, se você for trabalhar com um atleta de crossfit, que é objetivo fazer um piston, ou seja, um agachamento com um pé só, né, que a gente chama unipodal, e que você tem que vencer a paralela, que você tem que descer até encostar praticamente o bumbum no chão, quer dizer, isso é uma demanda muito grande, não só do ponto de vista de força, mas também do ponto de vista de mobilidade. Sem dúvida. Pode. Não, quer dizer, pode fazer seu adendo aí. Os agachamentos sem ser só o pistol, né? O overhead squat, o squat, né? Os agachamentos normais. Vou precisar. Na verdade, é um dos principais testes que a gente vai ter que fazer, né, dentro do CrossFit, a avaliação da mobilidade do tornozelo. É o lunge test, né? Exatamente. É que a gente utiliza muito e é importante quantificar isso, né? Eu tenho batido nessa tecla. Sim. Porque eu acho que isso é fundamental, sabe, Edu? A gente trabalhou na fisioterapia com variáveis inespecíficas durante muito tempo, ou pouco específicas, tá? E baseado apenas em análise qualitativa, certo? Eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer para a análise objetiva e o aspecto quantitativo. Por exemplo, mobilidade de tornozelo, até quanto para... Aí tem que ver a população. Exatamente. Né? Até quanto para o atleta de crossfit a gente vai considerar normal, até quanto a gente vai considerar padrão, reduzido. Né? Criar um padrão para aquela população. A gente tem um índice de normalidade. Isso que eu acho importante, até para a gente poder dialogar. Então, assim, poxa, se tu tens 30 graus de DOS em cadeia fechada e tu és atleta de crossfit, cara, a gente precisa melhorar isso daí, né? Sim. Talvez para alguém que tem mais idade, um corredor, vamos supor, de 55, 60 anos, que dá aquele trotezinho tranquilo, talvez essa amplitude de movimento eu vou tentar melhorar, mas talvez não seja o fator, entendeu? Então, o que eu acho muito importante e a minha forma de pensamento está evoluindo nesse sentido, com relação à avaliação, é de fazer o seguinte, é ter uma ideia da demanda desse atleta,
E depois, assim, beleza, tu és atleta de quê? De futebol, de crossfit, de corrida de rua. Cada modalidade dessa vai te requerer capacidades específicas. Sem dúvida. E aí, portanto, eu vou fazer uma avaliação em consonância com o que aquela modalidade vai exigir daquele atleta. Tu tá me entendendo? Então, Sim. assim, do ponto de vista preventivo, talvez avaliar a mobilidade do tornozelo seja interessante, seja fundamental para um atleta de crossfit. Talvez para um corredor, como eu te falei, que corre ali 8 a 10 km por hora, talvez não seja Não seja a fundamental. principal. Tu tá entendendo? Então, a minha avaliação hoje, eu me baseio muito nisso. Qual é a demanda? Qual é a especificidade daquela modalidade? O que aquela modalidade esportiva traz do ponto de vista de exigência do aparelho músculo-esquelético, para eu poder justamente fazer uma avaliação em que eu consiga quantificar o que é importante para aquela pessoa diante daquele contexto. E aí isso tudo vem a reforçar o que você já falou, que é de individualizar a avaliação. Cada um tem um contexto e enfim, eu acho que esse é o caminho, sabe, cara, do ponto de vista de avaliação. Não sei se tu pensas mais ou menos dessa forma, como é que tu enxerga assim, essa avaliação? Eu ia te perguntar, diante disso, em relação à corrida, que é o público que trabalha bem aí, tu chega a utilizar testes funcionais? E se sim, quais são os testes funcionais que tu utiliza? Hoje em dia a gente sabe na literatura que estão bem altos esses testes, né? Y-teste, RUP-teste, né? Os testes nesse sentido. Para o público corredor, como é que tu vê? Aí eu já depois emendo com minha prática. Beleza. Edu, assim, a gente tem um sistema tridimensional de análise de movimento que é considerado o padrão ouro, né? E quando a gente fala de corredor, como é que é a melhor forma de avaliar o atleta? Dentro da função, né? Sim. Então, assim, eu gosto dos testes funcionais, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para não supervalorizá-los. Sim. Tipo assim, se você é um corredor que corre a 8, 9 km por hora, será que um rope, um triplo rope, vai ser tão interessante assim? Não sei. Tá? Para um jogador de futebol, com certeza. Tu tá entendendo? Sim. Então, assim, tem alguns testes funcionais que eu penso exatamente o que é que ele representa, o que é que ele pode me dar de informação do ponto de vista de capacidade e se naquele esporte ele, de fato, requer aquela capacidade que o teste está se propondo a avaliar, né? Agora, eu gosto muito do Y-teste, acho que é um teste que a gente tem muitas informações oriundas dele, mobilidade do tornozelo, controle dinâmico, né, estabilidade dinâmica, enfim, gosto muito do Y. Eu gosto de fazer o step down, cara, lateral principalmente. Eu acho que é um teste extremamente simples e nos dá também bastante informações. Enfim, cara, de teste funcional é isso. Eu também utilizo alguns testes de mobilidade, né? Mas com corredor, cara, é botar o cara para correr e ver como é que ele corre, sabe? Eu acho que isso é fundamental. O Luquinha botou aí, ó. Muitos fazem valgo no step down e vários de joelho correndo. Por que o Luquinhas está dizendo isso e falando muito bem, né? Um abração, Luquinhas. Valeu pela participação. É porque, assim, Edu, a gente sabe que o comportamento dos músculos e das articulações é totalmente tarefa dependente. Sim. Portanto, você pede para o cara fazer um step down, pode ser que realmente ele tenha um comportamento X e quando chega na corrida, tendo em vista que a variabilidade motora, o gesto é totalmente diferente, ele tenha outro padrão. Então, assim, aí tu vai se basear no step down ou na corrida? Ou na prática dele, de fato, né? Exato, ou no gesto específico da modalidade, sabe? Então, assim, é o que eu digo. Eu gosto dos testes funcionais, eles são práticos. Eu acho que se você não dispõe de uma esteira, tenta arrumar um espaço, né? Bota o cara para correr no espaço, tenta filmar ali com o teu celular. Tenta, obviamente, ter uma filmagem mais ou menos alinhada, né, com o paciente para diminuir ali a quantidade de erro de perspectiva, de paralaxe, como a gente chama, né?
Eu, apesar de ter esse software 3D, sabe, Edu, Sim, eu falo muito isso. Eu não quero e, de maneira alguma, desvalorizo a análise qualitativa, que eu acho fundamental, e sem dúvida. o simples fato de você pegar o celular e filmar seu paciente. E isso eu faço muito. Eu faço muito. Até porque o sistema 3D da gente é uma avaliação, é todo um protocolo. Você tem que colocar marcadores no paciente, clusters. Isso leva um tempo de preparação. Tal. Não é sempre que a gente está fazendo isso. Obviamente, no dia a dia, na medida que a gente vai tratando, a gente não para, ó, bota o paciente na esteira, enche de cluster, de marcador, para poder fazer a análise 3D. Eu acho que a gente tem que ter o 2D, né, filmar o paciente, e tem que ter o olho D, né, como o Sem Fabão dúvida. diz, lá da Bahia, tá com o olho bem atento e tá pescando ali as informações de maneira simples e de maneira confiável também, porque assim, por que o olho não é confiável, assim, sabe? Eu sou meio, obviamente que se a gente tem uma ferramenta que é mais precisa para complementar, por que não? Sem dúvida, é um Né? plus, né? A gente é um plus, é um plus. Mas o olho de um terapeuta experiente que está acostumado a fazer aquilo e tal é fundamental, sabe, cara? A gente não pode Sem dúvida. desvalorizar isso. A gente não pode desvalorizar isso. É. Gabriel aí Tem uma perguntando. pergunta aí, Gabriel. O FMS pode auxiliar no processo avaliativo no corredor, com essa análise Du, qualitativa? vou deixar para ti essa. Eu não tenho assim muita familiaridade com o Do FMS, FMS. né? Eu tenho alguns colegas que trabalham com ele. Eu Sim. já ouvi coisas boas e já ouvi coisas não tão boas. Eu acredito. Sim, pode dizer. Pode ir, Não, o pode que eu ir. ia dizer, Rafa, mas era assim, eu acredito é que, assim como a gente falou dos testes funcionais, a gente tem que ver em que momento vai caber e talvez, na verdade, pegar o conceito do FMS e adaptar para a minha realidade. E assim, por exemplo, no CrossFit mesmo, um teste fundamental que a gente vai ter que fazer numa análise é de mobilidade de tornozelo. Então, por exemplo, na sua avaliação, o lunge teste, né, que é um teste específico para ver mobilidade, né, você pode usar o goniômetro, o inclinômetro para ver, vai ser Sim. fundamental porque é uma articulação que é extremamente exigida em vários movimentos, com carga ou sem Uhum. carga, né, o agachamento. Sim. Então, vai ter que Uhum. entrar. E Uhum. aí, por exemplo, esses outros testes, alguns talvez sejam interessantes para o CrossFit, para você ver, né? Por exemplo, o agachamento unipodal, né? Single leg squat, né? Agachamento unipodal, Uhum. o próprio movimento do agachamento em si, você analisar o atleta com a carga ou sem a carga mesmo, mas fazer o agachamento, você analisar, Isso. ou seja, a demanda de cada esporte vai me fazer levar o que eu vou utilizar, seja FMS, seja teste Ah, funcional, ou seja qualquer outro tipo de processo avaliativo. Eu também utilizo muito, não sei se tu já ouviu falar, né, do aplicativo chamado FAST, que é um aplicativo desenvolvido por duas sim. fisioterapeutas, né, esportivas, Sim. Natália Bittencourt e a Luciana de Michele, né, que são fisios de renome aí na fisioterapia esportiva nacional e Top internacional. de linha. E aí, o Top. que é legal do FAST é que é um aplicativo, aí é bom falar porque tem gente aqui de vários, né, aluno e profissional aqui, que é um aplicativo que você bota no celular, né, você baixa ele no celular, então na palma da tua mão tu tem como preencher os dados, e ele Uhum. já tipo, coloca assim, por modalidade, quais seriam os testes na visão dela, né, das professoras, Natália e Luciana, quais seriam os testes ideais para aquela modalidade. Então, por exemplo, CrossFit, ela já dá algumas sugestões de teste. Para corrida, algumas sugestões de teste. E aí você Show de vai ter bola. esses dados, vai quantificar, né, como o Rafa falou bem no início, ou seja, vou ter o dado lá. E no final, ele também, no final da avaliação, quando você faz a avaliação, ele dá um valorzinho do, tipo, como se tivesse, qual o fator de risco desse atleta. Se esse atleta está mais vermelhinho, laranjinha ou verde. Tipo assim, qual é a situação e aonde que está mais desequilibrado. Show de Só que bola. tipo, o que é legal é que torna a avaliação também não muito longa. E aí depende Sim. muito, né, do Sim. processo. Porque assim, quando você atende individual e você tem tempo para fazer uma avaliação de mais de 1 hora, 2 horas, é uma coisa. Mas às vezes você está num contexto que precisa fazer um teste mais rápido, ou precisa fazer uma avaliação, né? Depende da sua quantidade de atendimento que você tem ou não. Ou, por exemplo, se você está trabalhando numa equipe e aí você tem que fazer uma avaliação, aí o clube, sei lá, futebol, vôlei, basquete, aí o clube diz assim, ó, vocês têm uma manhã para fazer os testes, né, a avaliação. Você tem uma tarde e aí o cara tem que se virar nos 30. Então, você tem ferramentas, né, que eu possa incrementar na minha prática, que acelere esse processo avaliativo, claro, desde que não caindo a qualidade, né, no meu ver. Eu acho que é legal também, facilita. Assim como a gente tem, por exemplo, os questionários que a literatura aponta, né, de Overstreet, né, para lombar, neck disability para Sim. cervical e vários outros, você tem um aplicativo, né, que é o Physiotherapy Questionários, que você pode utilizar na sua prática também na palma do celular. Então, eu acho que
Não sei se tu já tinha ouvido falar desse. Eu não sabia do app. Bom saber, cara. Bom ele saber demais. Só Qual o não nome tem pra, mesmo? Physiotherapy Questionnaires. É desenvolvido pela pessoal da Universidade do Ceará. Agora ele só não pega para Android. Ele Maravilha. pega para Android não, ele só não pega para iOS, né? Para celular e iPhone, mas para Android ele pega normal. E aí ele tem os principais questionários utilizados nos estudos científicos todos, na palma da mão do clínico. O clínico vai pegar lá, preenche e já dá o relatório todinho já na palma do celular. Então, Coisa assim, linda. Eu Bom acho saber. que para a galera, né, que está na prática, no dia a dia, ter esses recursos científicos na palma da mão, né, com esses processos, é bem legal, porque você consegue mesclar essas coisas, né? Como a gente falou no início, aliar a ciência, porque vai estar fácil acesso, e você pode mostrar para o atleta, inclusive, você está mais desequilibrado aqui, por isso a gente vai fazer um trabalho assim, assado. Então vai dar aquele feedback para ele, né? Que eu acho que é bem interessante. Facilita a vida, né, Edu? Totalmente. Demais. Deixa eu só mandar um beijo aqui para minha noiva, que entrou agora. Olha, Você mandou para sua mulher, abriu aqui a jurisprudência, para mandar um cheiro para ela. Tem que mandar, né, cara? Tem que mandar, porque senão é bronca. Faz parte. E aí, Edu, mas é bem isso mesmo que você falou, e na verdade o que as professoras fizeram, e assim, de uma forma muito brilhante, né, com esse aplicativo, eu cheguei a baixar já o Fast, cheguei a ver, foi justamente criar esse raciocínio em cima da balança capacidade e demanda para te direcionar, né, quais testes fazer conforme a demanda daquela modalidade. Então, em síntese, é tipo assim, elas fizeram um trabalho, né, no sentido de te facilitar mesmo a vida, né, de te poupar tempo para dizer, poxa, ó, se você pega um atleta de CrossFit e vai avaliá-lo, segue essas variáveis aqui, mobilidade do tornozelo, aí tem força de extensores de quadril, né? Tem várias forças, tem vários testes. Y-teste, enfim, tem vários. Endurance de core, né? Sem dúvida. Quem entrou agora foi Eduardo Moretti, Rafa. Tá aí. Ô, Duda! Também. Mais outra, cheio de colegas entrando também. Boa tarde, show de bola. Galera vai entrando aí. Muito legal quando você consegue alinhar a tecnologia, né, legal, e essa não é nem tão cara, né? Fácil no seu celular. Simples. A nossa prática, né? O olho D, como você brincou aí também, né? É importantíssimo essas coisas. Então, quanto mais a gente pode gerar informações e quantificar, eu acho que é extremamente importante, né? Isso que a gente frisou bem aqui. Inclusive para saber se está tendo evolução ou não no que a gente está planejando, né? Tanto preventivamente quanto de reabilitação. Será que o que eu estou fazendo está servindo mesmo? Né? A gente se questionar nesse ponto. E aí esses tipos de avaliação vão ajudar bastante. O que a Natália fala muito, e eu sou totalmente em consonância, é o que a gente não quantifica, a gente não consegue gerenciar. Então, isso para fisioterapia, ela fala assim, é um tapa na cara, assim, sabe? Pelo menos faço até minha meia-culpa, sabe? Sim. Durante muito tempo, assim, tinha dificuldade de registrar, sabe? De tornar, descrever de uma forma mais objetiva o que via ali naquele paciente. E isso é fundamental, cara. E se for através de algo validado, né? De forma que você mostra ao paciente, ó, a gente começou um trabalho, tu estava aqui, ó. A gente fez uma sessão, a gente fez 2 sessões, a gente fez 3 sessões. Olha onde é que a gente tá ali, né? E assim, do ponto de vista de tratamento, isso é fundamental, só um parêntese, porque não raramente a gente se depara com o paciente com dor crônica, o paciente tem dor nota 8, nota 9, de 0 a 10, uma dor fortíssima. Aí você desenvolve um trabalho, o cara tem dor há anos, cara, muito tempo. Aí você desenvolve um trabalho, faz assim 3 sessões. Aí o cara sai de 8, 9 da EVA, chega a 5 na EVA. 4 na EVA. Aí, ou será que não houve uma diferença clinicamente importante aí? Sim. Perdão, Du. Será que não houve uma diferença importante do ponto de vista clínico? Do ponto de vista clínico, perdão? Houve. Mas muitas vezes o paciente diz, mas eu não zerei. Né? Eu não zerei minha dor. Então pode ser que isso cause uma certa insatisfação. E se você chegar para o paciente, mostrar onde ele estava e para onde ele foi, ele vai dizer, rapaz, mas eu não zerei, mas eu saí de 8, 9 e fui para 4. Foi uma diminuição muito significativa. E isso você vai construindo ao longo do tempo, sabe? Isso é fundamental, principalmente para o paciente com dor crônico. Pode falar, Du.
Não, eu queria dizer, esse feedback é extremamente importante, inclusive porque muitas vezes a grande maioria dos pacientes nossos, né, em geral, só fica atrelado à melhora se melhorou da dor, ou se zerou a dor, como você falou. Mas não se pega também que melhorou função. E a gente defende tanto Isso, essa bandeira, né, na fisioterapia de funcionalidade. Às vezes a gente fala isso. muito, mas falta colocar dentro da vivência. Então, tipo assim, mostrar para o paciente que, pô, você melhorou isso, antes você não fazia tal coisa, ou seja, melhorou a função. Se preocupar com a tarefa, a execução da tarefa que ele não fazia, muito mais do que sintoma. Falando de atleta, atleta vai conviver com dor direto, né? Atleta de alto nível é dor o tempo É, todo. verdade. Se a gente É fosse se verdade. preocupar diretamente só com o sintoma e não com as capacidades de demanda, como a gente começou, a funcionalidade, etc., a gente vai ficar, não vai ter uma evolução, né? Vai ficar uma coisa que vai ficar um ponto de trava, sei lá. E a dor é subjetiva, né? Totalmente. A dor é importante ser avaliada e normalmente só fazendo essa conexão que tu fizesse muito bem, eu costumo justamente avaliar a dor, mas dentro daquela função, né? Paciente Sim, com dor patelofemoral, por exemplo, a EVA dele ao agachar bipodal deve ser diferente de ao agachar unipodal. Então é uma EVA, né, para cada função, né? sem dúvida. E além disso, uma forma extremamente simples da gente avaliar esse progresso funcional é da gente filmar o paciente, né? Hoje em dia com um celular com câmera aí é uma coisa super simples, Sem porque dúvida. assim o paciente não raramente ele se esquece, ele meio que se perde, né, no que diz respeito a essa evolução. Você diz, rapaz, antes tu não conseguia fazer isso, agora tu estás conseguindo. E é mesmo, não lembro não de eu tinha essa É, dificuldade, quer dizer, muitas vezes ele já venceu aquela etapa, né, sem ele nem já perceber. alcançou aquele objetivo e ele não se deu conta. E Sem isso dúvida. é muito importante, inclusive do ponto de vista de fidelização do paciente, né? Pri Totalmente. tá, Pri tá nos Ó, dando aí acompanhando aí. Pri é uma comentário também, é personal, perfeito. Pri Santos, que é uma personal mão cheia, super competente. E isso também se faz muito importante na realidade dos educadores físicos, né? Eles estão ali constantemente avaliando os seus alunos, né? E muitas vezes também indicando para que ele faça, por exemplo, uma composição corporal, né? Para ver o quanto ele ganhou de massa muscular, quanto ele perdeu de gordura, porque você tem que ir mostrando ao seu paciente essa evolução, ao seu cliente, né? Esse progresso, né? Essa evolução, porque senão realmente é complicado dele fidelizar e dele ter uma adesão realmente bacana com a sua proposta. Sem dúvida. Além da EVA, né, o pessoal da neurofisiologia, né, neurociência da dor, também fala muito do algômetro, né? A utilização do algômetro de pressão, né, Sim, para sim. ver a questão. Mas assim, a EVA é o meio mais prático e fácil que a gente tem, né, para mensurar ainda, infelizmente, né, não tem outra forma mais fácil. É, E, como tu falou aí da personal, a importância da equipe multidisciplinar, na verdade, né? Na verdade, não é só o sim, fisioterapeuta, sim, no contexto do sim. esporte, tem que ter o físio, o preparador físico, a É, nutrição e a psicologia, todo mundo falando a mesma língua, né? O ideal seria isso. isso. Deixa eu puxar só um adendo, puxar um gancho aqui concordo Sim, totalmente contigo, inclusive do ponto de vista de prevenção, a gente não pode deixar de falar do controle de cargas, certo? perfeito. Carga externa, carga interna, vê só, você pode ter o melhor programa do mundo, né? Você pode ter aquele seu atleta com a capacidade lá em cima, mas assim, tudo tem um limite, né? Se você, Sem assim, dúvida. não tiver periodização, se você não tiver planejamento, né? Se você não tiver um controle dessas cargas, como esse indivíduo, né, que é a carga interna, recebe, assimila, né, essa Sem dúvida. carga, é muito difícil de você fazer um trabalho eficiente do ponto de vista preventivo, sabe? E não raramente o atleta ele se perde também um pouco com relação a isso, sabe, Edu? Uma das coisas que eu pergunto na minha avaliação, sobretudo em corredores, houve um aumento, quando chegam lesionados, né? Houve um aumento abrupto do volume ou da intensidade. Aí o cara me fala, não houve. Aí eu, tá bom, pega teu Garmin, vamos baixar teus treinos. Quando eu dei uma olhada, em um mês aumentou 100% do volume. E o corredor ali acha que não aumentou nada, sabe? Então, assim, você aumentar em um mês 100% do volume, quando você tinha
em perspectiva uma prova ali na frente, né? Em razão de você ter uma prova ali, vamos acelerar, né? Então, esse aumento muito abrupto do volume é uma coisa assim que realmente pesa. E que a gente Exato. tem que estar de olho, porque assim, eu gosto muito de biomecânica, a gente avalia e tudo, mas assim, qual é a causa da lesão? Muitas vezes é realmente em razão de erro de treinamento, né? De um corpo que não está Sem dúvida. preparado para aquela demanda e você joga uma carga ali absurda, né? Então, assim, tem que A estar mesma muito... coisa. Pode continuar, Pois Rafa, não. termina. Então, eu queria dizer, Não. a mesma coisa, trazendo para o contexto do CrossFit, é quando a galera começa a querer botar carga demais no LPO, no levantamento de peso, ou fazer demasiadas repetições. Ah, não, vou fazer X. E no período competitivo é que é pior ainda, né? Que os caras querem alcançar a meta, ganhar o campeonato, se classificar para tal coisa. E aí os caras vão castigar, não estão nem aí. No CrossFit mesmo, né? Tem uma galera que às vezes é meio teimosa nesse ponto, não respeita o corpo, né? E acaba Isso. muitas vezes machucando exatamente por isso. Não porque o esporte É. lesiona demais, porque lesiona tanto quanto outros. Qualquer esporte aí, Ah. né? Talvez futebol lesione mais ou menos, ou tá ali próximo, rugby. Mas o problema é como que a pessoa executa. Como você está falando bem aí, a questão da carga que ele utiliza. Se ele exagera nisso, e se a gente não está atento para puxar a orelha, né, do atleta, dizer, É. ó, dá uma segurada nisso aí, se o cara extrapola esse limite, a chance, né, de ele ter uma lesão por conta disso é muito alta. E a gente tem que estar atento nisso, né? Tu fala assim uma coisa perfeita, assim, sabe, Edu? Como a gente tem que ter essa sensibilidade que começa, na verdade, com uma boa conversa, né? É fazer uma análise do perfil de risco, né? Do ponto de vista de prevenção, a gente faz uma análise do perfil de risco. E, nesse contexto, tem um aspecto do comportamento do atleta. Não que é algo que a gente vá se aprofundar, mas a gente fala isso muito no esporte, né, Edu? Tem um Sim. atleta tigrão, né? Aquele atleta que quer até o limite do limite, ou não tem limite, melhor dizendo, né? Então, assim, ao se deparar com esse tipo de paciente, de atleta, você tem que ter essa perspectiva de dizer assim, olha, a gente tem um objetivo ali, nem sempre mais é melhor, né? Vamos segurar aqui um pouquinho essa onda, vamos administrar isso daqui, né? Você precisa ter recuperação, como é que está o seu sono, como é que está a sua dieta, e aí você, obviamente, traz à tona a importância desse trabalho interdisciplinar. Então isso aí é fundamental, sabe, Edu? Sim. Contextualizar e entender o contexto daquele atleta, obviamente, mas sobretudo quem é aquele atleta, qual o perfil daquele atleta, sabe? Isso é muito importante. Muito, muito. Inclusive, quando você fala de planejamento, né? A gente vê assim, quais são as principais competições, né? A depender que o atleta vai participar durante a temporada. Será que é mais Uhum. importante, né? Ou priorizar, né? Assim, em que momento ele se encontra? A gente está próximo no campeonato importante, não está? Então é importante talvez aumentar essa carga ou não? O que é que vai valer a pena? Ah, não, eu vou extrapolar, mas também eu vou me machucar e aí não disputo aquele jogo importante, não disputo aquele campeonato que iria fazer a diferença profissionalmente para esse atleta. Então, essa questão, jogar com essa questão também para o atleta é importante. Você mostra para ele, ó, você pode perder muito aqui se acontecer uma lesão. Que alguns, infelizmente, às vezes não escutam, né? Passa batidos, não, Não escuta, não escuta. e a gente tem que ter muito esse diálogo, e aí coloca o psicólogo no contexto, né, a equipe multi, para poder o atleta entender que ele é o principal responsável pelo desempenho dele também. Claro, a gente vai ter o nosso papel, Uhum. facilitador, né, de compor, né, a equipe de saúde, mas o profissional, né, o atleta que está, né, na modalidade, ele conhece o corpo dele, ele sabe até que ponto ele pode exagerar ou não, ou que ele aguenta aquilo ali. A gente só vai ser o profissional para dizer ele, ó, talvez se você, né, cuidado por aqui, porque pode ser que você exagera nesse ponto e aí lá na frente perde uma competição importante. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Pri novamente, parabenizando a gente aqui pela live, pelo Sim, sim. trabalho. Olha aí, tá vendo? Deja, cheiro Deja. Galera acompanhando aqui. Concordo total, sabe, Edu? Eu acho que essa grande questão, assim, da gente entender o perfil do individual daquele atleta, sabe? Isso é muito importante. Tu fala assim É uma coisa complexo, né? É sobre... complexo, mas é É importante. complexo. Isso. E tu fala assim uma coisa, já vivenciei isso, cara, assim,
de corredor de rua perder maratona em Paris, em Berlim, sabe? Então, assim, qual a vantagem, né? Como você falou agora há pouco, qual a vantagem? Porque estava num volume muito grande, né? E aí, quando a gente fala de carga, a gente leva em consideração, obviamente, a frequência e a intensidade, né, daquele estresse. Então, portanto, o cara estava com uma carga, uma frequência muito alta, rodando muito, volume muito grande, e foi fazer um treino de tiro para tentar melhorar a performance. Super cansado, não tinha dormido bem, não tinha se alimentado bem, sabe aquela coisa, todo aquele contexto desfavorável. Sim. O cara vai lá fazer um treino de tiros que será que ia melhorar tanto assim a performance? Será que até onde iria levá-lo, né? E aí, por conta disso, um tiro lesionou, e aí você perde uma maratona. Então, assim, é até meio paradoxal, mas o corredor mais experiente, embora ele tenha mais tempo de exposição, né? Você fala, pô, o cara já corre não sei quantos anos, o cara já tem as articulações mais, vamos dizer assim, aspas, propensas à lesão, mais, né, mais inflamadas, mais desgastadas, né, genericamente falando, né. Mas o corredor experiente, em contrapartida, ele tem um feeling, ele já se machucou, ele já consegue ouvir mais o corpo, ele já consegue dosar melhor, né. Então é por isso que até a literatura traz que o corredor iniciante ele tem uma incidência alta também de lesões, sabe? Porque é aquele cara que eu acho que no CrossFit deve também acontecer Com isso, né, certeza. Edu? É um aspecto para a gente estar ligado. Né? Você já treinou, já fez a modalidade, né? Então, se é alguém que está começando no CrossFit ou na corrida, eu sempre aconselho nesse sentido. Ó, vamos fazer uma progressão aí paulatina, ponderada, né? Porque, assim, não raramente é isso que acontece. É você se empolgar Sem e dúvida. aí põe Eu tudo a lembro, perder, né? eu lembro de um exemplo bem claro disso aí que você está falando, quando eu comecei a treinar, né, o CrossFit para entender o movimento e tudo. E aí, o CrossFit, ele é dividido, né, para quem não sabe, ele tem a parte do aquecimento, em que você vai trabalhar, né, tanto mobilidade, né, movimentar o corpo. Tem o treino da técnica específica para depois ter o exercício mesmo, né, o treino que é o WOD, né? Então, meio que são três tópicos, né, três partes compondo o treino do CrossFit. E aí, quando foi iniciar o treinamento, né, eu e a esposa treinando, e tinha um cara que estava treinando pela primeira vez também. Primeiro que foi engraçado, né? Eu e a esposa começou a fazer a parte de aquecimento e modalidade, fazia tempo que eu não fazia exercício, assim, foi uma coisa boa para mim também o CrossFit, que eu voltei a fazer atividade, porque na época de Show de mestrado bola. a gente não conseguia fazer atividade física, né, pela aquela correria toda de mestrado e tudo. E aí, primeiro dia que a gente foi treinar, né, e aí começou a parte de aquecimento e tudo, a esposa olhou pro coach e disse assim, já acabou o treino, né? No aquecimento, nem tinha começado. E o cara, né, É bem por aí. e chegou um cara também para treinar, não, porque fazia musculação, não sei o que e tal. Quando chegou no final do treino, o cara tava morto. No outro dia, o cara não conseguia nem andar direito, tipo assim, porque o cara achou que ia ser um treino parecido com a musculação. E ele viu que era totalmente diferente. Literalmente Isso aí. lascou-se mesmo, porque achou, não, isso aqui. Aí começou, para forçar demais. No dia seguinte, a gente conversando com o cara tava todo quebrado. Porque exatamente Pois não é, respeitou isso. total. Deixa eu fazer um paralelo. Você chega numa aula de CrossFit, você vai querer fazer o quê? Você vê aqueles movimentos balísticos, maravilhosos, lindos, Exatamente. né, com a barra, você vai querer fazer um snatch, entendeu? Sim. Então é aquele tal negócio. As pessoas querem fazer o snatch, mas as pessoas não querem, via de regra, se preparar para fazer o snatch. Existe a Ela técnica, o não, treino da técnica, exatamente. o treino da técnica, não é isso? É como você vai jogar futebol. Quando você treina futebol, você quer fazer o quê? Coletivo. Você quer bater bola. Você Esquece não do quer treinar treino técnico, tático, né? Tá. treino técnico, tático, enfim, que é fundamental, na verdade, né, esse treinamento. Sem Então, dúvida. eu acho que tudo isso faz parte desse contexto. Tudo isso que a gente está conversando, na verdade, a gente não fugiu muito desse tópico macro, que é prevenção, que é tão complexo e é tão multifacetário, né? Com Você tem certeza, várias com certeza. facetas, né? Então, a gente falou de comportamento, a gente falou enfim, de experiência com a modalidade, a gente falou de nível de carga, né? A gente falou de nível de capacidade que aquele indivíduo tem, São só fazendo coisas assim um apanhado. importantíssimas, sem dúvida, é um apanhado geral. Então assim, isso aí realmente eu acho que é o que mais pesa.
E aí, do ponto de vista de como aumentar essas capacidades, e aí a gente que é terapeuta manual, a gente fica, né, naquela. Eu Sim, sei que você tem uma formação em osteopatia, né? A sim. formação mestra, né? Em particular a minha formação. Mas aí a gente começa a entender que, na verdade, a gente tem que realmente partir para a cinesioterapia para tentar aumentar, melhorar essas É, capacidades, né? sim, na verdade eu sempre ficava inquieto, assim, como terapeuta manual, fico até hoje, né? Tipo, só, beleza, fiz o tratamento manual, liberei tudo que o corpo me apresenta, fiz os testes, liberei tudo. Tá, mas e depois disso? O que é que a gente tem que fazer? Tem que botar esse indivíduo para mexer. É verdade, Então, é assim, não verdade. dá mais para ser só o terapeuta hands-on, né? Aquele cara que fica só marca, marca e acabou. Tem que Isso, ter um isso. hands-off também, né? Mesclar as coisas, né? Ah. Inclusive, você vai E para as evidências científicas, só para não deixar, né, de esse tópico, você vai ver, geralmente, a orientação é justamente você associar os melhores resultados que você associa terapia manual com a cinesioterapia, com o exercício terapêutico. uhum, uhum. Pois é, Edu. Eu acho que assim, a gente não pode perder a oportunidade de falar da CIF aqui, sabe? E eu Sem acho que dúvida. isso pauta a avaliação em todos os sentidos, seja no que diz respeito à prevenção, seja no que diz respeito ao tratamento, certo? Por quê? Porque a CIF tem um domínio estrutura e funções, né, corporais, e tem um domínio atividade e tem o domínio participação. O que é que eu acho, tá, Du? Com a minha Sim, ideia? A terapia manual, o osteopata, ele olha muito para a estrutura, mas fica ali. sim, Estrutura e funções corporais, né? E a função corporal específica da mobilidade, na verdade. Mas entre ele ter um trabalho do ponto de vista estrutural e funcional e ele transmitir isso para um nível de atividade, tem um hiato. Não é à toa que são sim, dois domínios sim, distintos, entendeu? E aí que eu acho que a fisioterapia, de maneira geral, em especial o terapeuta manual, ele ficou muito tempo nesse limbo. Porque ele ficava aqui do ponto de vista de estrutura, do ponto de sim, vista de função, em especial de mobilidade. Acho que a terapia manual é excelente para você trabalhar aquela ideia sim, artrocinemática, no sentido de visar o macromovimento, né? De melhorar a exatamente. mobilidade global. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma demanda tipo um snatch, quando a gente vai para uma demanda tipo de corredor, de futebol, de basquetebol, você não precisa só de mobilidade. Exatamente. Portanto, você não pode ficar só na terapia manual. Obviamente que você não pode. E aí Não é. é, não é por isso, Edu, só para Sim, sim, concluir, pode eu te ir, pode passo a ir. bola. Não é Não, de por boa. isso que eu vou esquecer da terapia manual. Com certeza, com certeza. Tu tá entendendo? Porque com essa corrente de que exercício é muito exercício, mas é o que eu estou dizendo. Vai ter um paciente ali que pode precisar de uma mobilidade, uma mobilização de tibiotársicas em função de um bloqueio ali de local que está atrapalhando um agachamento. E isso ser preventivo. Isso ser preventivo no sentido de que esse ponto na cadeia cinética vai deixar de gerar compensações em níveis proximais, se eu restaurar aquela mobilidade. Aí você fala, Exato. poxa, mobilidade não previne lesão. Eu acho, depende, vamos ter calma. Vamos ter calma. Exato. Mobilidade de tornozelo, déficit de mobilidade de tornozelo, tem sido associada a muitas lesões, a muitas disfunções de movimento e consequentes lesões, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, e eu penso muito nisso, sabe? De não tomar uma parte como um todo. Que isso assim, é o mais fácil de se fazer, né? Eu acho que assim, como você falou bem, respeitar a individualidade do atleta. Cada atleta vai ter sua individualidade. E a osteopatia, por exemplo, é uma terapia excelente, obviamente. Mas qual é o grande problema, inclusive, o que diferencia, né, o fisioterapeuta esportivo do fisioterapeuta da traumática das outras áreas? O fisioterapeuta esportivo, ele não está só no ambiente consultório, ele vai estar lá no local, ele entende a demanda, ele sabe o que o atleta faz no treinamento. O que talvez o terapeuta manual não tenha esse acompanhamento. Tá? O atleta vai lá quando lesiona, beleza, mas e o treinamento, e o movimento, etc. Você avalia isso no seu atendimento? Talvez não, né? O terapeuta manual se preocupa com a estrutura, Ah, vou corrigir,
Tá, beleza. E o que que ele vai fazer no treinamento lá? Será que eu pergunto? Será que eu filmo isso? Sei, não sei. E aí esse é o grande problema do terapeuta manual, às vezes, é porque ele não está preocupado, ou eu não acho que é por não querer. Às vezes é falta mesmo de ter essa ideia, né? Essa vivência, esse conhecimento É, em relação a essa observação. Porque assim, tá, beleza. Eu fiz o tratamento manual, mas o cara vai correr X quilômetros depois. Como é é, que eu não avalio ele em pé, por exemplo? Como é que ele não avalio ele fazendo o movimento da corrida? é. Em relação ao CrossFit, como que eu não avalio o cara fazendo o movimento? Tenho que ver ele avaliar. Inclusive para ver se o Claro. problema está no tornozelo, para ver se o problema talvez esteja no quadril, se é realmente o tronco que não está legal. E aí eu vejo pontualmente o que é que eu vou corrigir. Então é importantíssimo isso, né? Perfeito, Du. Concordo totalmente. Como a amiga botou aí, não Olha tem aí, receita de bolo. ele Cada também indivíduo tem está suas necessidades e limitações. em linha aí com a gente. Exatamente. E a galera aí, tem alguma pergunta? É, alguma pergunta, meu povo? Daqui a Para pouco a mim gente deve aqui, estar chegando aí nos finalmente. acredito que sim. Ah, ela botou aqui, ó, a intervenção é minuciosa e muito mais ampla. Tem que ser mesmo, tem que ser minucioso, tem que Ah, ser específico. E isso. dentro de tudo que a gente falou, tem que ser preciso mesmo. Que é uma boa avaliação, né, Du? Vai fazer isso, vai te proporcionar Sem um dúvida. tiro mais certo, né? Você ser mais assertivo, né, na sua intervenção, né? Eu acho que é muito isso, tá, Du? Só para Sim, endossar tudo que foi dito, é você, do ponto de vista de prevenção, o que eu acho que é o X da questão. É da gente sair do X-tudão, da gente sair do X-tudão, faz tudo, entendeu? Então, sim, da vacina, a vacina, sim, ela é ruim? Não, ela não é ruim. Mas você também tem que ver exceções, né? Tem que ver se uma parte daquele grupo, ou aquele atleta, ou aquele indivíduo, não precisa de algo, de um olhar um pouco mais mais, pontual, né? mais pontual, mais minucioso, mais atento, entendeu? E eu acho que você, embora que eu acredite na vacina, obviamente, assim, do ponto de vista conceitual, Sim, mas eu acho que se você for mais específico, seu índice de sucesso tende a ser aumentado, entendeu? A sua taxa de sucesso é maior. entendi. Então, eu acho que é isso que a gente busca, fazer uma boa avaliação para poder atacar realmente no que precisa. Então, Rafa, se fosse para a gente fazer um apanhado geral e fechar isso, se você fosse dar uma dica, tanto para os atletas em relação a essa questão, quanto para os profissionais mesmo da fisioterapia. Ah, apareceu uma pergunta do Gabriel antes disso. Histórico de lesões prévias pode ser um norte fundamental nesse processo de prevenção individual? Com certeza, Gabriel. Com certeza, viu? É um fator de risco muito grande. O risco relativo, por exemplo, de canelite. Quem teve canelite, eu acho que tem, se eu não estou enganado, 200 e poucos por cento maior o risco de quem, assim, de quem já teve uma vez de ter novamente, entendeu? Pra você Sim, ter sim. ideia. É uma coisa muito relevante, entendeu? Então, assim, histórico de lesões, eu acho que nos guia de uma forma bem clara. E do ponto de vista mecânico também, né, Edu? Sim, Porque, por exemplo, recentemente mesmo eu atendi um atleta que ele já teve entorses recorrentes de tornozelo. Então, como é que será, embora que a queixa dele não seja essa, não tenha sido essa naquele momento, mas assim, como é que será que está aquele tornozelo depois de ser tão traumatizado, né? sim, E sim. aí você ter essa perspectiva do que ele já passou para poder avaliar ali aquelas estruturas, eu acho que é fundamental, porque pode ser que aquilo ali, embora que a lesão, aspas, do ponto de vista clínico tenha sido resolvida, pode ser que tenha deixado ali aspectos mecânicos e funcionais relevantes, né? Então Certo. é Ô, Rafa, importante sim a gente estar de olho nisso. então, tá dando aqui um minuto, vai fechar a live. Aí eu pedi para o Gabriel refazer a pergunta lá e a Priscila. Vou abrir de novo para a gente fechar isso aí e fazer a conclusão, porque o Instagram vai cortar nós aqui Beleza, daqui a fechado. pouco. Deixa eu só finalizar aqui, aí eu vou abrir de novo para a gente fazer o fechamento. Se o Se pessoal quiser quiser, pode. perguntar de novo, Beleza. Se quiser, pode derrubar. pronto, e a gente abre novamente. Beleza. Show.